Feche os olhos, por gentileza, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, estamos, meu Pai, nessa manhã gloriosa, poderosa, cheia de bênçãos, cheia de boas novas, meu Deus. Meu Deus, eu acredito, Senhor, que essa palavra que o Senhor preparou para nós, uma palavra que vai nos elevar a um outro patamar, meu Deus. Eu acredito, meu Deus, no Teu poder. Eu acredito numa madrugada. Eu acredito, meu Pai, nesta oportunidade que nós estamos tendo aqui, Senhor. Meu Pai, visita cada coração. Meu Pai, tira as vendas, Senhor, tira os bloqueios, meu Pai, tira a preguiça, tira a acomodação, meu Pai, tira o descaso, meu Pai, tira, Senhor, as distrações. Não nos deixe chegar, meu Pai, até a beira da praia, Senhor, e não aproveitar, Senhor, as maravilhas que o Senhor preparou para nós. Meu Pai, uma madrugada dessa, meu Pai, simboliza sacrifícios, simboliza propósito, simboliza prioridade, meu Deus. O que falamos agora há pouco, meu Pai, o que é opção, o que é prioridade, Senhor? Meu Deus, prioridade, meu Pai, é o lugar onde o Senhor deve estar, meu Deus. Que nossa vida não seja guiada pela urgência, meu Pai, apagando incêndio todos os dias, meu Pai. Mas sim, meu Pai, colocando o Senhor na agenda, priorizando, meu Pai, as suas vontades, meu Deus. E aqui, meu Pai, é um grande motivo, é um grande, meu Pai, portal, Senhor, que nós estamos tendo aqui, meu Deus, de agarrar, meu Pai, essa grande oportunidade, meu Pai, e que saia, meu Pai, que vamos sair daqui, meu Deus, com grandes boas novas para contar. Eu acredito no Senhor. Eu acredito, meu Pai, no que o Senhor, meu Deus, preparou para nós. Eu agradeço ao Senhor, eu entrego esta reunião em Tuas mãos, que o Senhor faça, meu Pai, mediante as Tuas vontades, e que nós só sejamos, meu Pai, meu Deus, o passageiro e o Senhor seja o motorista. Meu Pai, guia, Senhor, o carro da nossa vida, meu Deus, e faça-nos, meu Pai, chegar a este nível. Meu Pai, um nível que nós não conhecemos, mas que nós desejamos fome, meu Pai. Meu Deus, a fome de sempre buscar, meu Pai, nos aproximar, meu Deus, dessa estatura, meu Pai, a estatura que o Senhor sempre, meu Pai, nos impulsiona a viver. Muito obrigado, meu Deus, nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. É interessante essa passagem, essa palavra, ela acaba sendo uma continuação do que nós falamos agora mesmo. A inquietação, essa ansiedade que Marta mostrou e essa tranquilidade de Maria. As pressões geram poder na vida de quem anda por fé. Deus está esperando ver essa geração de poder nos seus filhos. A pergunta que eu já deixo inicialmente: quando você é pressionado, o que sai? Sai poder? Coragem? Você se levanta com mais força ou você recua? Você chega num momento como esse, que nós sabemos o que o Senhor preparou para nós. Nós damos um passo maior, nós recuamos, nós desperdiçamos, nós esperamos que amanhã eu vou, amanhã eu resolvo, segunda, sexta-feira a bispa está aí, e eu vou viver nessa vida podando, essa vida consertando, essa vida costurando os odres. Lembre-se sempre que o vinho novo, ele pode até entrar no odre, mas ele não permanece. Em 2 Coríntios 4, diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. No 16. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente sejamos desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados. Embora exteriormente estamos sendo desgastados, sofrendo impactos, interiormente estamos sendo renovados.
pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Os nossos sofrimentos, o Senhor, aqui ele mostra muito claramente que há sofrimentos, uns leves, mas eu acredito que para muitos podem parecer pesados. Mas quando a gente pega, que comparação você vai pegar? Você vai pegar que tipo de sofrimento é esse? Porque aqui a gente sabe que leves e momentâneos. Se nós estamos vivendo um problema, situações, sofrimentos há anos, há décadas, tem coisa errada. Deus, ele entrega algo, a gente aprende e a gente cresce. Deus entrega algo, a gente rompe, a gente vai para um outro nível. Não existe sofrimento duradouro, não existe sofrimento permanente, porque problema é crescimento. Não há como. Esse tempo eu estava falando com uma pessoa aí, e eu ainda falei para ela, não adianta, você ficou muito tempo escondido. Você ficou muito tempo, sem aparecer, como se diz, nos jornais espirituais. Agora você decidiu crescer, você decidiu ir para um outro nível. O que vai acontecer? Você vai ser visto. Prego que é destacado é martelado. O diabo não vai bater em gente que não está fazendo efeito nenhum. O diabo não vai bater em quem não tem influência nenhuma no mundo espiritual e nem para as pessoas. Se você continua sendo um mau exemplo, você vai permanecer aí. Caindo aos poucos, mas está aí. A gente vê, de vira e mexe, aparece alguém na mídia com uma música nova, alguma besteira nova, alguma coisa nova, e daqui a pouco você não vê mais. Agora, tudo que vem do espiritual, pode ter certeza, um inimigo sempre vai estar junto com você. Toda vez que você crescer, toda vez que você se destacar, o inimigo ele vai usar parente, ele vai usar amigo, ele vai usar tudo para tentar fazer você desanimar. O que mais a gente vê no início de um propósito como esse é isso acontecendo. Parente falando que isso não tem sentido, isso não é bíblico. Gente falando um monte de asneira. Agora fala, qual é o último propósito que essa pessoa tem na vida dela? Esquece espiritual. O que ela já terminou na vida dela? O que ela começou? Quais os resultados que ela tem? Então, é isso que sempre vai ser. As pessoas se incomodam com aquilo que elas não conseguem realizar ou não querem realizar. Então, assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, porque se você olhar, não adianta, vai desanimar, vai querer parar. O que você não vê, quando a gente começa uma corrida, quando você começa um percurso, quando você começa um novo desafio, você não está vendo o final. Você imagina como vai ser o final. Você tem a fé, a percepção espiritual, essa visão espiritual, como vai acabar. Mas o plano, você pode ter algo na tua mente, mas aquilo que vai acontecer vai ser Deus que vai decidir. As pedras que você vai pegar nesse percurso, os dias que você não vai aguentar acordar, os problemas do carro que vai dar, problema no ônibus, os dias que vai estar chovendo, situações do trabalho, situação do casamento. Se você olhar e ficar fixado os seus olhos no que se vê, problema casamento, situação que vem para te travar. Eu falei esses dias com uma pessoa e ela disse, bispo, quando eu comecei a fazer mais, eu estava vendendo, e essa pessoa falou, bispo, eu não estou vendendo faz 2 meses nada. E ela estava vendendo bem. E ela falou, eu não estou vendendo nada, faz 2 meses que eu estou num lugar bom, que eu tenho capacidade e tal, não vendo nada, mas ela mesma concluiu. Eu sei que isso aqui é um teste. Eu sei que isso é um teste para a minha vida e eu vou passar por ele. Eu não precisei falar nada para ela. Ela já sabia o que estava acontecendo. Ela já tinha visão daquilo que ela não via.
Quando a gente já sabe o que vai acontecer, você não se surpreende com nada. Às vezes a gente espera tanta surpresa boa, e quando vem surpresa ruim, a gente surpreende. É interessante que mês passado foi desafiador. Foi desafiador, né? Foi uma facilidade como nunca para conseguir a autorização da Praça da Sé. Chegando lá, tive as experiências, quem estava lá viu que a gente viveu. Ficamos 1 hora, finalizamos, vencemos, a vida seguiu, aleluias, glória a Deus. E agora eu comecei de novo o processo administrativo. Agora, quem disse que foi fácil? Até 1 semana atrás eu tinha a negação de todos. Foi negado o padre, para variar, né? O padre sempre vai querer fazer graça. E todo mundo estava lá, mas eu tenho os meus meios também. Primeiro, o meu meio em Deus. O meu meio que eu confio em Deus. Mas eu sei que aquilo foi uma injustiça para mim. Aquilo eu vivi uma injustiça, estava tudo certo, aquilo foi uma injustiça. E um dos atributos de Deus é a justiça. E eu não seria envergonhado naquele momento. Mas nesse momento, se eu não tenho autorização, eu vou lá realizar? Eu posso realizar sim. Mas eu já sei que isso não vai ser mais injustiça. Pode ser o quê? Pode virar uma teimosia agora. Porque se eu percebo que tem algo, por isso que a gente precisa ser muito inteligente. Eu mostrei o que realmente é um servo de Deus. Eu entendi o propósito. Eu entendo qual a liderança do Ministério Mudança de Vida, como é formada. E eu entendo que posso sim cair numa teimosia e uma burrice. E posso levar todo um trabalho a ser perdido por uma teimosia minha. Agora, naquele momento veio para o quê? Veio para me desestabilizar novamente. Prefeitura, todo mundo, polícia, GCM, o arcebispo, todo mundo, a papagaiada toda falando que não. Há 1 semana atrás, Deus operou coisas poderosas e tudo deu certo. Estou com autorização, está tudo correto. Se eu não visse nesse momento e isse para o lado carnal, eu já ia falar assim, eu vou pegar uma espada, já vou afiar aqui os escudos, já sei que a treta vai acontecer. O que posso, se eu chegar num ponto de desonrar e não ser para a glória de Deus, eu posso estar agindo, parecer que é uma coragem, mas não é. Parece que eu estou sendo corajoso, mas estou sendo um líder teimoso. Um líder que não entende os moveres. Um líder que não ouve a voz do Senhor e perde o momento da nuvem. Eu, ao invés de eu entender que não é o momento, eu estou matando Isaac. Se eu não pego uma coisa como essa, assim, fixamos os olhos naquilo que não se vê. Eu não via. Eu já sabia o que ia acontecer. Eu sabia que aquilo ia ter algum tipo de retaliação. Por quê? Porque todos o pessoal ali os porta-vozes da Igreja Católica estava lá e foi falar, e eu sabia que ia ter retaliação porque eu fiz aquele trabalho. Mas a gente confia em Deus. Eu não sei o que vai acontecer, eu não quero saber o que o diabo pensa, qual é o plano dele. Eu quero saber qual é o plano de Deus na minha vida. E o que eu posso fazer para cumprir, porque se eu caio na mão do diabo, Deus me tira. Mas e se eu caio na mão de Deus? Se Deus vai me tratar, quem vai me tirar da mão de Deus? Eu tenho que viver uma vida que agrada a Ele, eu preciso ser exemplo de casa, dentro de casa, interiormente, exteriormente. A minha vida privada vai refletir 100% na minha vida pública. E se as coisas começam a travar na minha vida e tudo começa a dar errado, isso é nitidamente, isso não faz parte do plano de Deus, eu estou no erro. É muito simples, as pessoas querem algo que não existe, se o resultado está lá, se é vitória que você tem, então, pode passar um momento? Claro que sim, todos nós passamos, a bispa está aí para mostrar. O meu irmão um tempo foi epilético, depois teve outros problemas, né? Vivia no hospital, teve um problema com o braço, eu tive problema emocional, de teimosia na escola, todo mundo passa. Mas a gente vence. O processo de Jó, tem teólogos que falam que durou em torno de 8 a 9 meses. Ele passa, ele vence. E ele vence e sai muito maior daquilo. Ele sai vitorioso porque ele está fixado os seus olhos naquilo que não se vê.
A gente precisa fixar os olhos naquilo que não se vê. O que nós não vemos hoje é Deus, mas sabemos que Ele está conosco. Sabemos que Ele está validando. Sabemos que nós temos a permissão, a autorização. Não posso viver uma vida cega, uma vida fixando. Se eu pego isso aí, se eu pego uma situação como essa, eu já me desespero. Eu já fico desesperado, não vai ter projeto, não vai ter praça, não vai ter nada. Quantas vezes choveu no dia da praça e parecia que ia dar errado? Tava lá, eu lembro de umas duas, num período de umas 4, 5 vezes, graças a Deus, nesse período de anos e anos que a gente realiza, acho que no máximo uns 6, 8 vezes que aconteceu isso, no mesmo dia da praça choveu. E aquilo vinha de uma maneira, todo mundo baixava o farolzinho, já ficava chateado, aquelas 10 panelas de comida. E o que a gente fazia? De uma situação ruim eu tirava uma situação boa. Agora, de um lugar só que a gente ia realizar, que era na praça, eu dividi em 6 grupos. Pegava 6 líderes, bispos e pastores, e cada um ia para uma região de São Paulo. Sul, norte, leste, centro-oeste, praça. E a gente rodava e saía em quê? Mais de 200 pessoas, cada um numa região. O trabalho ficava muito maior. Se a gente pega uma situação que vem para nos pressionar, a gente não se abala. Quantas vezes eu aprendi isso? Você precisa acreditar em Deus, confiar, ter paz, parar um pouco e pensar: como eu posso pegar esse limão e transformar ele em uma limonada? Eu lembro de um dia, que eu acho que eu até falei aqui já, que a gente fez, era para ter feito somente uma caixa de pernil e acabou fazendo 2, que era no final de jejum. E quando eu vi, estava lá com 20 quilos de pernil lá, parado, e vamos lá botar. Eu falei, não, nem precisa montar as marmitas. Eu sei que não vai vender tudo isso. Eu tenho que criar alguma coisa. Sabia, não vai vender, eu sei, a gente conhece o que vende e o que pode ficar parado, ou no sentido de, vai até um limite de 20 quilos, 30 quilos, 40 quilos de comida. Pega esses 20 quilos, naquele momento mais um problema, porque aquilo não era esse não estava nos meus planos, ia ter perda no sentido de o quê? Ia ter que doar para a cozinha, não ia dar para vender. Então, eu falei, pega aquilo, joga uns pimentão, uma cebola, a gente faz pão com pernil, né? Pão no meio do pão com pernil, comprou pão francês. Naquele dia, a gente vendeu os marmitas e vendendo mais de 40 pães, né? Com pão com pernil. De um problema, a gente faz o quê? Uma solução. Nós criamos algo que não existia em cima desse problema. Daquilo que não se vê. Eu não estou vendo o que está na minha frente. Eu preciso pensar lá na frente, lá no futuro. Eu lembro, parece que não estou conseguindo sair daqui. Mas eu lembro que a gente, por muito tempo, a gente alugou gerador na Celso Garcia. Acho que ficamos 1 ano alugando gerador. E um dia lá, não fazia parte daquela área, mas eu fui e falei, olha, por que a gente não compra o gerador? E eu falei, vamos lá. Eu comecei a ver o gerador, tal, era na média de que tocava a igreja toda ali na Celso, era uma igreja bem menor, uns 170, 180 kVAs, supria, tranquilamente. Eu era responsável por essa compra, fui, e ao invés de comprar um gerador de 180 kVA, eu decidi, por mim mesmo, sem direção nenhuma, comprar um de 400 kVA. É como pegar um vaso de flor e botar num caminhão Scania. Não tinha sentido nenhum. Hoje, você vê sentido. Porque aquela Celso virou 10, né? Aquela Celso vinha, multiplicamos em 10 e virou uma taquari. Hoje, nosso gerador toca tudo. Eu pensava lá na frente, não tinha sentido nenhum. Tanto que me questionaram por que eu estava comprando aquilo, não tinha sentido, não ia usar. Hoje a gente ia ter que vender e comprar outro. Hoje, para tocar todas as máquinas de ar, iluminação, um prédio de 6 mil metros quadrados, precisa de um gerador de 400 kVA. É necessário você pensar naquilo que não se vê. Você precisa pensar lá na frente. Eu não posso trabalhar com o que eu vejo agora.
Eu sempre, quando eu pego algo, eu falo, vamos pensar no futuro, pensa na frente, pensa para onde eu posso ir. De que maneira Deus pode trabalhar? Preciso dar condições, e quem dá condições é quem tem coragem. Você precisa acreditar, confiar que vai dar certo. Tem que confiar que vai dar certo. Tantas coisas, eu posso ficar aqui o dia inteiro aqui falar aqui de tantas coisinhas, desde coisinhas pequenas às coisas grandes, desde trabalhos pequenos até mesmo trabalhos grandes. Deus está fazendo. Deus está fazendo. É interessante que no início no ano passado, a gente fez o nosso painel dos sonhos, e lá eu coloquei que eu queria, né, bater uma casa de 400 evangelistas, e chegou no início desse ano, em janeiro, falei, olha, vamos colocar e vamos dobrar para 800 evangelistas. Parecia loucura, parecia. Eu falei, bota 800 evangelistas aí nos meus painel de sonhos e vamos orar em cima disso. Fui para Araçatuba, deu mais de 800 evangelistas. Deus, ele cumpre, parece que a gente não entende, mas quando viu, tá lá. Né? Se o pessoal tiver as imagens aí, acho que não vai ter agora a imagem, mas você vai ver aquela multidão de mais de 800 evangelistas lá. E a gente fala, você não especificou que era aqui. Eu coloquei evangelistas e Deus, ele cumpriu. E já planejei mais ainda para o próximo trabalho. A gente já virá 2.000 evangelistas. E por que não daqui 2 anos já ser 5.000 evangelistas? Eu adoro trabalhar com números, porque Deus, ele gosta que a gente especifica. Em Abacuque fala isso. Né? Escreva em tábuas. Que aquele que passa correndo, ele consegue enxergar. Eu já deixei imagens para nem precisar ler. A pessoa já passa e já olha lá, aquela multidão, e Deus vai fazendo. Então, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Elias, Eliseu, Pedro, Paulo, Silas, eles viveram situações reais, e através dessas situações reais geraram poderes sobrenaturais na vida deles. Quando uma pessoa passa por uma grande situação, uma grande pressão, o que é extraído? Quando você passa por situações que para você, muitas vezes a gente até pensa, eu não vou conseguir passar por isso. Isso talvez seja o meu fim. Porque eu tenho certeza, muitas vezes a gente vê isso. Eu vejo isso de uma maneira que as pessoas esquecem que é Deus e coloca uma frase, um relatório, uma sentença de um médico como a última palavra, o ponto final da vida. Eu penso que Deus, ele permite coisas como essa, primeiro para quebrar, né, médicos, né, que não digo que eles são errados, eles estudam e dão os seus diagnósticos, mas tem médicos que acreditam que é Deus. Quantas vezes eu vejo médicos dando sentenças, dando dias, dando até horas, não vai passar no meio-dia, hein? Não, tem coisas que... É impressionante dando sentenças finais e sempre quebrando a cara. Porque quando pega um cristão, ele já sabe qual vai ser o final da história. Não adianta. E aí, se for do Ministério Mudança de Vida, chega batendo médico. Então, o que é extraído? Porque tem quando pegamos pressões, pode sair fraqueza, pode sair questionamento, mas também pode sair poder. Tem outra foto que é bem mais ampla. Isso, tem uma que é maior ainda. Aí, tá ficando bom. Agora ficou melhor. Então, a gente parecia que não ia acontecer, mas aconteceu. Deus, ele nos entrega desafios, ele fala, não olha pelo que você vê. Até então a gente sai aqui com 250, 260 evangelistas. Como eu ia conseguir dobrar em 4 vezes mais? Eu não ia conseguir nunca, porque foi Deus que fez. Deus, ele trabalha de uma maneira para a gente não enxergar isso. E para mim isso aqui foi muito forte para mim. Eu fiquei semanas, assim, dias me emocionando isso, porque a coisa acontece, não adianta. A palavra parece que não acontece e vai acontecer. Quando Deus, ele permite situações na nossa vida para nos testar.
E isso mostra o grau de confiança, o grau de estabilidade, um grau de continuismo, né? A gente vai andando e vai percebendo que nós precisamos dar passos corajosos, e através desses passos, a gente vê que Deus ele vai validando. Lembre-se sempre, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Sou. Em Isaías fala sobre isso, o Senhor dizendo, eu mesmo sou quem a consola. Quem é você para que tema homens mortais? Os filhos de homens que não passam de relva, e para que se esqueça o Senhor, aquele que fez você, que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra, para que você viva diariamente, constantemente apavorada por causa da ira do opressor, que está inclinado a destruir? Pois onde está a ira do opressor? Essa passagem, esse versículo aqui mostra que ou a gente faz Deus, o nosso Deus, o que dá a palavra final, ou a gente vai viver na mão de ímpio. Qualquer problema, qualquer situação, isso vira um Deus. Eu falei com uma pessoa esses tempos, e essa pessoa disse, olha, quando chegava uma situação, aquilo me tirava a paz, me tirava o sono, me tirava a vontade de comer, me tirava a vontade de viver. Coisas pequenas. Hoje a gente vê muitos casos, inclusive nas estatísticas, desde China, Japão, Noruega, outros países, a quantidade de jovens no seu primeiro relacionamento, com 12, 13, 14 anos, não dando certo e buscando suicídio, buscando se matar. É uma coisa impressionante que a gente vê uma fraqueza tão grande. E eu não digo só na questão de jovens, tem muitos adultos, né, muitas pessoas já de idade que agem da mesma maneira. E a gente tem que lembrar que Deus ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador de tudo. Eu mesmo sou quem a consola. Quem você é? Quem é você para que tema homens mortais? Os filhos de homens que não passam de relva. Aqui o próprio Deus pergunta se Israel esqueceu de quem ele é para estar temendo. Ele consola, ele livra. Ele é o mesmo ontem, hoje, ele é o mesmo eternamente. Ele é o soberano, o Deus Todo-Poderoso. E aqui ele fala, a última palavra é minha. A última palavra é eu que boto o ponto final. Ele tem um controle. Elias, Eliseu, Pedro, Paulo, Silas e tantos outros foram homens que passaram por problemas e através desses problemas extraíram mais fé, mais poder, mais unção para a vida deles. Quando você pega Pedro, ele não é o mesmo Pedro. Quando eu pego aqui Pedro no livro de Atos, capítulo 12, esse Pedro não era aquele que negou o Senhor. É um Pedro que já passou por situações, já tinha sido preso 3 vezes, era a 3ª vez que ele estava sendo preso. E muitos aqui vão se perguntar, como a pessoa aguenta uma coisa dessa? Porque quando a gente pega aqui, ó, vou até abrir aqui na Almeida também, vamos ler junto aqui. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. É interessante que ele gostava de show. O rei Herodes gostava de show. E mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermentos. Isso aqui provavelmente era perto de abril. E Herodes, ele deve ter espalhado para todos. Amanhã eu vou matar mais um profeta. Ele deve ter fazido toda essa festa, todo esse show. E é tão interessante que Deus ele gosta de quebrar os planos do ímpio. Aqui ele tinha um plano todo arquitetado, planejado. Vai ser mais um. Eu acabei de matar um. Já mandei matar a espada aqui, Tiago, o irmão de João. Já peguei Pedro agora. Esse aqui é o próximo. E já manda avisar. Vendo isso que agradava os judeus, prosseguiu
Agora que eu tenho o aval, agora que eu vou para cima mesmo. Tendo prendido, lançou no cárcere. Entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada um. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior do dia que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. No 7. Repentinamente, coloca na NBV para mim. De repente, brilhou uma luz na cela e um anjo do Senhor se colocou ao lado de Pedro. O anjo tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele, e as correntes caíram dos pulsos de Pedro. De repente. A gente nunca pode pegar de uma maneira imatura e olhar que as coisas acontecem de uma hora para outra. Você chega num dia, tá lá, né, a cenoura pronta para ser colhida. Você chega no outro, tá a bananeira já pronta. Pedro, então, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Isso é algo muito importante, porque isso nunca acontece de repente. As pessoas querem chegar num propósito, passou 20 anos no pecado, 30 anos no erro, já rodou para todo lado, tem uma planilha, uma pasta de projetos, todo ano o mesmo projeto, só imprime e já cola no outro. E não entende porque as coisas não vão. Aqui a Bíblia está muito clara que tem todo um processo. Para esse Pedro estar dormindo desse jeito, será que alguém aqui poderia falar que amanhã, meio-dia, na frente de muitas pessoas que irão aplaudir a sua morte, você estaria dormindo tranquilamente? Mas esse homem estava. E o que ele se apegava? Ele se apegava em João 21 aqui, que ele sabia que não morreria jovem, mas numa idade avançada, porque o próprio Jesus disse isso. Ele se apegava numa palavra que foi lançada para ele muito tempo atrás. E ele sabe o que sai da boca, se é uma palavra, que no caso foi o próprio Senhor que falou para ele, iria se cumprir. E ele sabia, ele era jovem ainda, e não tinha chegado o momento. E se não havia chegado o momento, se não havia chegado a hora, não importa o que vai acontecer. O plano estava montado. O ímpio montou seu plano. Ele sabe exatamente, às vezes a gente pega um problema, e o negócio, para muitas pessoas, tem um histórico. Sabe que vai começar dali e vai dar errado no final. Sabe que ninguém se livrou dessa doença. Sabe que esse tumor parece incurável. Essa situação no casamento não tem jeito. Todo mundo, seus amigos, todo mundo se divorciou. Você vai ser o próximo. Rapaz, essa dívida é impagável. Quantos aqui? Eu conheço pessoas que falaram já comigo com dívidas impagáveis e já está quitando elas. A gente não tem como explicar. A gente acredita, se apega na palavra e vai continuando. E de que maneira? Descansando no Senhor. Aqui quem acordou, ele foi um anjo. Na noite anterior, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso em 2 algemas, e de repente brilhou uma luz na cela, e um anjo do Senhor se colocou ao lado de Pedro. O anjo tocou no lado de Pedro e o acordou: depressa, levante-se.
O anjo lhe disse, vista-se, calça sandálias, Pedro. Assim fez, disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. Põe a capa. A gente nunca pode esquecer da capa, ministério. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Você vê que o sono era tão profundo, que ele nos ensina que é assim que a gente tem que viver. O problema pode estar lá. Você está dormindo encostado no problema, você está algemado, foi tirada a tua capa, foi arrancada a tua sandália, você não sobrou nada. Mas interiormente você está sendo renovado. Exteriormente todo mundo estava olhando para você, está lá. Você está se desgastando, está difícil, parece que você não vai sair de lá, mas Pedro estava dormindo. Eu tenho certeza que ninguém tinha a paz de Pedro, nenhum soldado que não ia morrer tinha a paz daquele que ia morrer. Porque quando nós entendemos o nosso propósito e sabemos que Deus, Ele tem algo conosco, esse problema não vai nos matar. Essa dívida não vai, nem essa doença, nem esse problema. Aqui mostra um homem que ele teve que ser tocado, senão ele não ia acordar. Talvez se chamasse Pedro não iria acordar, mas ele tinha que ser tocado. O anjo tocou do lado de Pedro e acordou. Depressa. Levante-se. Vamos, rapaz. O momento é agora. Se você está vendo um anjo, uma porta aberta, você vai ainda pensar? Vai tropicando, chuta as portas, vai entrando. Vai. Às vezes as pessoas querem um outro sinal. Eu adoro isso, porque tem gente que gosta. Eu ouvi pessoas, olha, se tal coisa acontecer, né, se eu chegar no meu carro agora e tiver 3 cocô de bombo no capô, eu sei que foi Deus. Se alguma coisa acontecer, se um sinal abrir 3 vezes, eu passar em vermelho e verde nos 4, é porque foi Deus. Adora ficar testando Deus, mas não consegue pegar uma Bíblia e abrir a Bíblia e pedir uma passagem para Ele falar com você. Por quê? Porque muitas vezes é preguiçoso espiritualmente. Eu não estou criticando. Tem gente que... Deus age de várias maneiras. Mas tem pessoas que brincam com Deus. Tem pessoas que não é guiada por Deus, é que é brincar com Deus. Porque você acha que você, sentado na tua cama, abrindo a Bíblia e pedindo discernimento, Ele não vai falar com você? Você acha que Deus não quer falar pela palavra dele ou quer falar com 4 cocô de bombo no capô? Deus age de várias maneiras, mas eu acredito que pela palavra dele é melhor. Porque quando você pega a palavra, você aprende pela palavra, você tem um discernimento da palavra, você pode ensinar também da palavra. E quando alguém te perguntar, você vai ter os quê? A verdade, você vai ter a sabedoria que a palavra dá. É isso que é a sabedoria. A sabedoria de você pegar um texto e saber exatamente o que ele quer falar com você. Você pegar um sonho e saber exatamente o que ele está interpretando, aonde Deus está te levando. Aqui é um homem que não precisou de nenhum sinal. O anjo estava na porta, o portal foi aberto, e quando o portal foi aberto, você precisa ter coragem de se levantar no meio de sentinela, pegar a capa, mas vai acordar. Não importa, rapaz. Se acordar, Deus faz dormir de novo. Se tiver algum barulho acontecer, Deus faz acontecer. A igreja estava orando intensamente. A Bíblia estava dizendo aqui. Foi tocado nele, ele levantou. O anjo disse, depressa, levante-se. E as correntes caíram do pulso. Vistam-se, põe a capa. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real. Se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo. É interessante que eu tenho ainda na 10 aqui, ó, na Almeida. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo. É interessante que aqui fala
quando você fala, quando a Bíblia diz a qual se lhe abriu por si mesmo, aqui está falando de algo automático. Às vezes está parecendo que a gente vai ter que abrir alguma porta, Deus está falando que isso vai ser aberta por Ele. É uma porta que será aberta por Deus no meio de situações improváveis, no meio de algo que parecia que não poderia ser feito de qualquer outra maneira. Deus esperou ele estar dormindo, porque às vezes poderia chegar lá um seguidor de Jesus, na hora que ele estiver andando na cadeia, matar os 2 guardas, dar aquela coisa de Hollywood, né? Pega o cara, joga na carroça e sai correndo. Mas ele esperou estar no meio de 16 guardas, todas as portas trancadas no meio da noite, dormindo, para mostrar a dificuldade, que somente Deus faz isso. Às vezes você está nessa situação, você está falando, aonde eu me mexo não tem como mexer. Eu posso até mesmo estar o quê? Totalmente sucumbido, totalmente travado. Você olha para um lado, está um problema. Você olha para o outro, tem outro no teu pé, tem outra porta, tem uma porta fechada. Deus está falando que coisas vão chegar na tua vida, é Deus que vai fazer, é Deus que vai abrir as portas e vai abrir por si mesma. Aqui está falando de algo automático. Isso foi tão milagroso que a gente vê no 11 ainda, ó. E Pedro caiu, ó. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes. E de tudo que o povo judeu esperava. Isso aqui mostra para nós que às vezes parecer que não é. Parecer que é a teu amigo, parecer que tem a mesma fé, não quer dizer que tem a mesma fé. Porque a gente vai saber exatamente quem realmente ora por você, quem realmente está do teu lado num momento como esse. Porque você não viu nenhum judeu aqui, ninguém aqui está falando ou tentando, ou de muito pelo contrário. Aqui eles esperavam esse derramamento de sangue. Eles estavam junto com Herodes. A fé deles era essa. Isso era a visão deles. A gente tem que se apegar somente em Deus. Você não vai ter ajuda de ninguém. Ninguém vai ter ninguém para te socorrer em situações como essa. Se você não dorme, descansa, espera no Senhor, você não vai viver milagres como esse. A gente está falando de algo tão improvável que só mostra somente um anjo mesmo para fazer isso. E Deus está falando que vai ser algo tão improvável, uma coisa que eu estou vendo aqui, é algo tão improvável que Deus está falando, que somente vai vir dele mesmo. Não vai ter como. Não tem governo, não tem banco, não tem agiota, não tem amigo, não tem parente. Somente Deus vai tirar você dessa situação. Mas o bom disso é que Ele vai tirar. E as portas se abrirão automaticamente. Por si mesma, aqui ainda fala, ó, e qual lhes abriu por si mesma. Por si mesma. Foi tão milagroso que desafia qualquer descrição. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu na porta do alpendre e uma serva chamada Ruth veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta. E exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser um anjo dele. É interessante isso. Eles estavam orando por quê? Eles estavam orando para quê? Eles estavam orando para Deus fazer o quê? As pessoas às vezes elas estão orando, mas cria tanto um plano na cabeça. Herodes vai mudar de ideia e as coisas vão ser dessa maneira e ele vai ser honrado.
Não, que na hora que a espada descer, ela vai ser quebrada no pescoço de Pedro e ele vai dar glória a Deus, ele vai sair de lá honrado. Mas quando a gente vê que chega, o milagre bate na nossa porta, no horário que a gente não está esperando, da forma que a gente não esperava, da forma que a gente não aguardava, para mostrar que nem a igreja, nem Pedro, ninguém consegue prever os planos de Deus. O plano de Deus é somente dele. E vai vir no horário que você não espera, vai vir da forma que você não aguarda, vai vir de uma maneira que você não esperava, mas vai vir dele. Veio de uma maneira tão inesperada, tão surpreendente que nem abriu a porta. E quem foi falar, ninguém acreditou. Porque um milagre como esse, não tem como explicar. Eles disseram, você está fora de si, insistindo ela em afirmar que era Pedro. Você imagina isso? Você está fora de si? Eu estou falando que está lá na porta, vamos lá ver. Para, mulher, vai pegar o pão ali para nós, ali, vai. Para de falar, para de conversa. Você imagina a situação, Pedro está lá na porta, né? Já está lá esperando, olhando para o lado, será que tem algum guarda? Ele está lá, discutindo quem vai abrir a porta para o milagre. Porque quando Deus abre, a porta abre por si mesmo. Muitas vezes, quando depende do homem, ninguém abre a porta. É tão claro isso que quando Deus abre a porta, ela abre automaticamente. Quando espera um homem abrir a porta, não tem coragem para abrir. Se a gente não tem coragem para viver, por que a gente está buscando? Se a gente não tem coragem de dar passos de fé, por que a gente está pedindo? Se a gente não tem coragem de agarrar o que é nosso, por que a gente está olhando para aquilo, indo lá, ungindo carro, ungindo casa? Deus abre uma porta, vai ser assim, não, mas não vai ter como pagar, eu não vou nem abrir, não vou nem entrar nessa. Entra, se abriu essa porta por si mesmo, é para você passar. Não, mas dessa forma não era assim. De que jeito eu vou fazer isso? Você vai fazer porque ela abriu sozinha. E Deus mostra que quando depende do homem, está aqui, ó. Mas Pedro continuou batendo. Está aí, ó. Mas Pedro continuou batendo. E quando abriram a porta, Pedro já estava dormindo. Ali. Quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. A gente ora, faz propósito, fica 52 dias na igreja, vem nas madrugadas, fica aqui fazendo, orando. Quando portas se abrem para nós ficamos perplexos. Nós demoramos para abrir. Nós temos que agarrar o que é nosso. Nós temos que pegar aquilo que é nosso, acreditar o que vai sair de nós. A pressão que vai determinar o homem ou a mulher corajosa. Essa pressão que Deus está nos ensinando. Ela é uma pressão boa. Era a terceira vez que Pedro tinha sido preso. Ele foi preso em Atos 4:3. Também ele foi preso no livro de Atos 5:18. E agora estava sendo preso no Atos 12. Esse homem vivia preso. Mas a última vez, na terceira vez, estava dormindo como nunca, tinha mais paz do que nunca. Sabe por quê? Porque aquele que vive a primeira experiência de ser preso, ele já sabe que o mesmo Deus que te livrou da primeira, livra a segunda. E também livrou da segunda, vai livrar a terceira. E se for preso na terceira, vai livrar para a quarta. O mesmo Deus que te livrou de todas as prisões, é o mesmo Deus que vai te livrar dessa. O mesmo Deus que abriu todas as portas por si mesmo, vai abrir e sair de novo. O mesmo Deus que você ficou perplexo das outras, você ficará mais perplexo dessa. Aqui é tão claro que Deus está falando para nós. Quem era Pedro? Quem era Pedro na fila do pão? Agora esse homem. Esse homem está deixando as pessoas perplexas, a sombra de Pedro curava. Eles eram deixados no meio da rua e quando passavam, essas pessoas iam sendo curadas. Esse era Pedro, que negou o Senhor 3 vezes. Esse era Pedro, que falava pelos cotovelos. Você está achando que às vezes a gente acha que a gente não é incapaz, a gente acha que a gente é pequeno, a gente acha que a gente não sabe de nada. Eu estou para te falar uma coisa, é verdade. A gente não sabe de nada, a gente é incapaz. Mas nós temos um Deus capaz, inteligente e sábio, um Deus que vai te capacitar e te colocar acima de todos. Essa é a vantagem. Porque Deus ele pega aqueles que se sentem como lixo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz...
Ele tira do lixo e coloca sentado entre príncipes. Deus, ele faz isso. Porque aquele que é capaz não precisa de Deus. Aquele que é o bom não precisa de Deus. Aquele que sabe que tem os seus contatinhos, aquele que sabe que tem os seus negocinhos, não precisa de Deus. Mas aquele que se coloca como nu, aquele que não sabe falar, não sabe andar, não sabe respirar, aquele que é totalmente dependente, está em coma espiritual em Deus. Depende de Deus para comer, depende de Deus para orar, depende de Deus para dormir, depende de Deus para tomar banho, depende de Deus, está em coma. Ah, esse Deus gosta de trabalhar. Esse Deus gosta de conduzir, pode pegar para mostrar que assim, ninguém está esperando nada de você. Mas da maneira que será, vai mostrar que somente Deus podia ter feito isso. E dessa maneira mostra. É dessa forma que ele faz. Pega o cara da pastagem e coloca como maior rei de Israel. Pega os incapazes e coloca os mais capacitados. Nós temos que pegar essa palavra e gerar poder para nós. Pega essa palavra e gere poder. Por quê? De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Será que não havia pressão nenhuma no Pedro? Pedro era humano, Pedro era como nós, ele não era um super-herói. Mas quando a gente confia no Senhor, a gente nos torna poderosos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastar-nos, né? Embora exteriormente estejamos a desgastarmos, somente a bispa não acontece isso. É impressionante, está no formal, nunca vi. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Isso é maravilhoso. Isso é poderoso. Eu lembro de uma pessoa, até me faz lembrar até de uma piadinha aqui. A pessoa virou para mim, estava eu e meu irmão, e aí ela disse, qual dos dois é mais velho, né? Não sabia qual que era. Eu falei, não me ofendo não. Eu falei, do tanto de creme que ele passa na cara, só faltava ser eu, né? De tanto de produto que ele passa na cara, Lancôme e todo, se não tivesse mais novo, meu, você gastou dinheiro, eu não gasto nada, só jogo água no chuveiro. Então, exteriormente, ele e minha mãe não vai, tá bem, não tá sendo renovado mesmo. Vamos se colocar de pé e vamos falar com Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Maravilhoso, maravilhoso. Uma madrugada como essa. Você acha que hora será que o anjo ele tocou e acordou em Pedro? Será que horas que ele foi lá? Era de madrugada. Será que o anjo ele está batendo, ele está te acordando hoje? Mandando você depressa. Levante-se, que eu tenho muitas portas para abrir para você. Levante-se. É a hora de você sair desse meio, desse entulhado de problema que você está, desse monte de guarda, esse monte de travas que está com você. E vem cá que eu vou te mostrar que há 2000 anos atrás já tinha portão eletrônico, tudo abria. Quando Deus está, tudo vai abrindo, todas as portas vão abrindo. Às madrugadas acontece isso. Nós vivemos milagres, nós passamos por portas e aqueles que nos esperam ficam perplexos. Aqueles que aguardam por nós, oram por nós, aqueles da nossa família ficarão perplexos quando ouvirem que nós estamos batendo na porta para entregar boas novas. Ele já era a boa nova, mas você está sendo o quê? O condutor, o mensageiro, o carteiro das boas novas de Cristo. Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, obrigado por essa palavra. Que palavra, meu Deus. Chega a emocionar, chega a tocar realmente nos corações, porque nós sabemos que isso vem de Ti. Uma palavra como essa, meu Deus, vem para nos acelerar processos e para mostrar que o Senhor está preparado para nos tocar, para nos acordar, para nos levantar, para mandar nós pegarmos sandálias e
e botar a capa novamente, porque o nosso ministério ainda não acabou. Temos muitos testemunhos para contar ainda. O Senhor, meu Pai, faz coisas, meu Pai, que não entendemos de início. Parece que tudo acabou, meu Deus, mas nós temos uma palavra muito clara, nós temos uma palavra de restaurações, nós temos uma palavra de 10 vezes mais. Então não acabou, Senhor, e nós queremos o que é nosso. Nós acreditamos, meu Deus, que mesmo se o Senhor mandar um anjo, meu Pai, o Senhor mandar um anjo, meu Pai, na nossa porta, no meio do maior problema que já enfrentamos, no meio de portas e portas fechadas no subsolo, numa madrugada, o Senhor vai nos acordar, vai nos elevar e vai abrir todas essas portas, meu Deus, para a honra e a glória do Senhor. Meu Deus, que o Senhor comece a abrir portas, meu Deus, que essa madrugada seja uma madrugada, meu Pai, de portas abertas, meu Deus, uma madrugada de homens e mulheres se levantando, meu Deus, se levantando, Senhor, mesmo, meu Pai, cansados, mesmo abatidos, meu Pai, mas não desanimados, mesmo cansados, mas não, meu Pai, com espírito de desistência, mas sim, meu Pai, com poder da resiliência, com poder, meu Pai, da coragem. Eu acredito, meu Pai, em boas novas. Eu acredito, meu Pai, que pessoas que nos amam, pessoas, meu Pai, que nos esperam, inimigos ou amigos, todos ficarão perplexos com aquilo que virão de nós. Sim, meu Deus, propósitos sendo entregues, vitórias sendo realizadas, curas sendo materializadas, milagres sendo concretizados, meu Pai. Nós cremos, meu Pai, nessa concretização integral, imediata, sobrenatural, meuPai, algo exagerado, meu Pai, propósitos 52 dias sendo restaurados. Sim, meu Pai, eu determino nesse momento um propósito, seu propósito totalmente sendo restaurado, reconstruído. Meu Deus, eu determino respostas, meu Pai, que essas portas sejam abertas. Determina que essa porta, nesse setor, nesse lugar, nessa área, está sendo aberta na tua vida. Determina, porque eu amo os que me amam, os que me buscam na madrugada me encontrarão. Meu Deus, eu encontro o Senhor, meu Pai, agora, e sei, meu Deus, que muitos, meu Pai, viverão, meu Pai, grandes milagres, portas serão abertas, meu Pai, milagres acontecerão, Senhor. Sim, meu Deus, nós acreditamos nisso, acreditamos, meu Pai, no teu poder. Eu acredito, meu Pai, em milagres. Eu acredito, meu Pai, que o Senhor estará abrindo portas sem nós tocarmos, sem nós precisarmos tocar as nossas mãos, sem ter mão humana, meu Pai, aqui, sem ter nossas mãos, Senhor, somente do Senhor. O Senhor, meu Pai, não relata que Pedro encostou em uma porta, meu Pai. Foi o Senhor abriu todas elas, meu Pai, por si só, automaticamente, meu Pai, por si só, meu Deus. Foi o Senhor que abriu essas portas, e que as portas, meu Pai, do financeiro, do espiritual, do emocional, do conjugal, meu Pai, da saúde, do profissional, de vendas, de negócios, de contratos, sejam abertas, meu Pai, para a honra e glória do Senhor, meu Pai. Eu determino, meu Pai, portas abertas pelo teu poder, que o Senhor abre mais portas, meu Pai, abre portas, Senhor, oh meu Deus, eu peço, meu Deus, oh meu Pai, eu peço que o Senhor venha abrir essas portas, abre, meu Pai, visita agora, meu Pai, tira sonos, meu Pai, se for, meu Pai, meu Pai, sono daquele que está sendo um problema, aqueles que prenderam, aqueles, meu Pai, que maltrataram, aqueles que estão travando o negócio, aquele que está travando venda, meu Pai, tira sono, meu Pai, perturba, Senhor, porque ninguém que toca num cristão, ninguém que toca, meu Pai, num justo, meu Pai, permanece normal, íntegro, meu Pai, não existe isso, Senhor. Meu Pai, o plano era de Herodes, os judeus apoiavam, todo mundo estava, meu Pai, acordando, meu Pai, preparado. Amanhã Pedro morre,
morre. Mas não, Senhor, o Senhor que dá a última palavra, Senhor, e não chegou essa hora, mas sim, meu Pai, chegou a hora do mundo, meu Pai, ficar perplexo com aquilo que verá de nós, aquilo que verá do povo de Deus, aquilo que testemunhará, meu Pai, do povo do ministério Mudança de Vida, meu Deus. Eu acredito, meu Pai, eu confio, eu tomo posse, eu declaro, eu profetizo na tua vida portas abertas. Sim, meu Deus, eu profetizo, meu Pai, grandes milagres, grandes resultados, grandes curas e restaurações para a tua vida. Sim, meu Pai, meu Deus, nós estamos aqui, meu Deus, para acelerar processos e acreditamos, meu Pai, que estamos fazendo isso. Acreditamos, meu Pai, que estamos plantando o que é certo. Acreditamos, meu Pai, que sim, meu Deus, o de repente pode acontecer agora, meu Deus, o imediatamente, o repentinamente, meu Deus. Eu adoro, meu Pai, essa palavra, porque sei, meu Pai, que ela é real. O Senhor sempre usa, meu Deus, de repente, meu Deus, e de repente, meu Pai, eu chego, meu Deus, sim, meu Deus, de repente nós, meu Pai, chegamos nessa, meu Pai, quinta-feira, dia 28, meu Deus, se testemunhando e com todas as portas abertas, Senhor, e grandes contratos, meu Pai, assinados. Sim, meu Deus, eu acredito, meu Deus, com a nossa oração incessantemente, meu Deus, nós geraremos, meu Pai, milagres, meu Pai, que aos olhos humanos será repentino, mas nós, meu Pai, sabemos que nós plantamos por isso, estamos aqui plantando novamente. Meu Pai, aceite essas sementes, meu Pai, como o próprio Paulo disse, meu Deus, Apolo plantou, Paulo regou, mas foi o Senhor que fez crescer. E que o Senhor faça crescer hoje, meu Pai, aquilo que nós estamos plantando. Sim, meu Deus, nós cremos, nós acreditamos, nós tomamos posse. Sim, meu Deus, eu acredito no Teu poder. E acredito, meu Deus, sim, meu Pai, numa quinta-feira, numa madrugada de boas novas, meu Pai. Eu acredito, eu tomo posse, eu profetizo, eu declaro na Tua vida, meu Pai, e sei que será, meu Pai, uma grande honra, meu Pai, uma grande glória, meu Deus, o que nós veremos, viveremos e testemunharemos, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos, nós te agradecemos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu espero, meu Deus, meu Pai, continue falando, continue, meu Pai, nos usando. Meu Pai, nós queremos mais. Meu Pai, esteja conosco. Não nos deixe, Senhor. Meu Pai, em nenhum momento o Senhor está distraído. Nós não queremos isso. Meu Pai, não nos deixe. Meu Pai, que nós possamos ser rápidos, como o Senhor disse a Pedro, depressa. Meu Pai, depressa para obedecer. Não há tempo para pensar. E Pedro nos ensina, Senhor, que a melhor coisa, a melhor resposta é a atitude. Vai com sono, vai cansado, vai tropeçando, mas nós precisamos ser depressa, porque quando o Senhor abre a porta, tem horário e hora para fechar. Meu Pai, que essa oportunidade que nós estamos aqui agarrando, meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa sim, meu Deus, acelerar os processos da nossa vida. Muito obrigado, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus.